Boa tarde, Brasil! Está começando mais um Elas em Ação. Janeiro segue nos convidando a olhar com mais atenção para as nossas relações, emoções e escolhas. Começar o ano bem também é aprender a identificar o que nos fortalece e o que nos adoece. Está na hora de fazermos as nossas escolhas para começarmos um ano bem. O programa de hoje traz conversas importantes, informativas e necessárias que ajudam a construir as relações mais saudáveis e uma sociedade mais consciente. Vamos conferir? Prepara seu cafezinho porque vem aí Café com Cláudia. A doutora Cláudia Neves vai falar hoje sobre uma forma silenciosa e perigosa de violência, o gaslighting. Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso café traz um tema delicado, mas urgente, o gaslighting. Você já ouviu falar sobre ele? Já ouviu esse termo em algum lugar? O gaslighting é uma forma de violência psicológica que afeta milhares de mulheres todos os dias no mundo inteiro, muitas vezes sem que elas percebam. Você já se sentiu culpada por algo que não fez? Já duvidou da sua memória, da sua percepção ou até mesmo da sua sanidade mental? Então pega seu cafezinho, respira fundo e vem comigo que eu vou te mostrar o que é o gaslighting e como ele pode estar presente em relações que parecem normais. Vamos começar explicando o porquê do uso desse termo. Ele vem do filme Gaslight, de 1944, no qual o marido manipula a esposa para fazê-la acreditar que ela está enlouquecendo. Ele muda objetos de lugar, apaga e acende as luzes da casa, e é justamente daí que vem o nome, pois naquele tempo que se passa o filme, as luzes eram a gás, e o termo em inglês significa luzes a gás. A fim de enlouquecer a esposa, ele distorce fatos, insiste que ela está imaginando tudo. Hoje, usamos o gaslighting para definir esse padrão de abuso emocional. Quando o agressor manipula a realidade da vítima, fazendo com que ela duvide de si mesma, da sua memória, da sua percepção e principalmente da sua verdade. É uma violência silenciosa, sutil, mas extremamente destrutiva. E o pior, muitas vezes a vítima nem percebe que está sendo abusada. O abusador usa frases como: você está exagerando, isso nunca aconteceu, é coisa da sua cabeça, você é fresca e sensível, está ficando louca. Ele distorce os fatos, nega o óbvio e faz com que a vítima se sinta confusa e culpada, desorientada mesmo. E essa é exatamente a intenção dele. Aos poucos, ela começa a duvidar de tudo, inclusive de si mesma. Esse tipo de violência pode acontecer em relacionamentos amorosos, familiares e até mesmo no ambiente profissional. Mas é especialmente cruel quando ocorre dentro de casa, entre casais, onde a vítima está emocionalmente envolvida e vulnerável e deveria se sentir protegida. O gaslighting destrói a autoestima e a autoconfiança e também a saúde mental da vítima. Ela se sente perdida, isolada, sem forças para reagir e muitas vezes acredita que merece o tratamento que tem recebido do companheiro. É comum que essa violência evolua para agressões físicas, patrimoniais e até mesmo sexuais. Por isso, identificar os sinais o quanto antes é fundamental. A Lei Maria da Penha reconhece a violência psicológica como forma de agressão, mas o gaslighting ainda é muito difícil de provar juridicamente, por ser muito sutil e sem testemunhas. Se você se identificou com esse tema, conhece alguém que vive isso, não ignore os sinais. E aqui vão alguns comportamentos comuns em relacionamentos abusivos com o gaslighting. Você se sente constantemente culpada, mesmo sem um motivo claro? Ele te faz duvidar da sua memória, da sua versão dos fatos.
Você evita conversar sobre certos assuntos por medo da reação dele. Sente que está sempre pisando em ovos. Ele te afasta de amigos, familiares, dizendo que não te fazem bem. Você já não reconhece quem você era antes da relação. Se você percebe isso em si ou em alguém próximo a você, fale com alguém de confiança. Procure ajuda psicológica, jurídica e emocional. E o mais importante, não se culpe nunca. Você não está exagerando. O gaslighting, quando a gente explica, até se parece muito com um relacionamento abusivo, mas é que um faz parte do outro. E lembre-se, você não está exagerando, você está sendo manipulada. E isso é violência. Se esse tema te trouxe alguma reflexão, tocou o seu coração, me manda uma mensagem no Instagram. Isso vai me ajudar a trazer sempre conteúdos que realmente possam fazer a diferença na vida de vocês. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! E no Acessibilidade e Foco, vamos trazer uma reflexão essencial. Qual é a percepção dos irmãos com a chegada de um bebê com T21, com síndrome de Down? Um olhar sensível sobre inclusão, afeto e construção de vínculos dentro da família. Está imperdível. Roda aí. Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje nós estamos diferentes, num cenário diferente, porque nós estamos de férias. E eu vim aqui fazer um quadro especial para vocês, mesmo de férias. Nos últimos programas nós falamos sobre abandono afetivo, principalmente dos pais. Nós vimos a semana passada um depoimento super especial de um pai no momento do parto que soube da notícia do nascimento da criança com síndrome de Down. Todo o acolhimento, a inclusão e o amor que a criança recebeu de toda a família. Então eu preparei para vocês hoje um quadro especial sobre os irmãos. E os irmãos? O que que os irmãos pensam no nascimento do irmão com deficiência, no nosso caso com síndrome de Down? Então eu trouxe aqui para vocês hoje o Davi Acioli e a Maria Clara Acioli, que são irmãos da Maria Luísa, a minha filha especial com síndrome de Down, a caçula. E eu quero saber deles dois como foi o recebimento da notícia. E a gente não preparou, não ensaiou, vai ser aqui super espontâneo para vocês. Então, Davi, começando por você. Quando você soube que a sua irmã tinha síndrome de Down, que a Malu tinha síndrome de Down, que você começou a identificar o que era aquela condição genética da Maria Luísa, o que é que você achou? O que é que você pensou no primeiro momento, lá atrás, quando você tinha 5 anos? O que é que você se recorda? Eu pensei tipo assim, por que minha irmãzinha demora tanto para aprender as coisas? As outras crianças já até aprenderam a falar e ela não. Então você não entendia? É. Entendi. Maria Clara, e você? Como foi você entender e saber o que era a síndrome de Down, quando você recebeu a notícia de que sua irmã tinha síndrome de Down? No primeiro momento, né, foi bem difícil, assim, mas não por não aceitar nem nada, mas como é que as outras pessoas iam reagir. Por preconceito dos outros? Por preconceito dos outros. Não por acolhimento familiar, porque eu sabia que ia ter muito. Mas no começo foi muito, sabe, se ela vinha com mais alguma coisa de saúde, sabe, essas coisas assim? Entendi. E hoje, Davi, né, depois de 5 anos, Maria Luísa tem 5 anos, como é que você enxerga a Maria Luísa? Uma criança muito especial que eu amo muito. Mas pra você hoje, ela é um irmão normal pra você? É uma irmã muito querida. Normal? Pra sociedade, você acha que ela vive normal com todo mundo? Vive a inclusão, né? Vive a inclusão, muito bem. E você, Maria Clara, hoje, depois de 5 anos, qual é o seu olhar? Pra Malu, ela é a luz que faltava, né, na nossa casa. Ela é super normal, age normal, fala com todo mundo normal. Mas aquele receio que você tinha lá atrás? Não existe mais? Não existe mais. Lógico que conforme for crescendo, né, mas, tipo assim... Cada fase é uma fase. Cada fase é uma fase. Então, tá aí pra vocês os depoimentos deles dois, no olhar de irmãos, que quase nunca a gente fala. Mas 2 coisas muito importantes é que ao
nascimento da Maria Luísa, quando a gente soube da notícia, eu sentei com cada um dos dois. Óbvio que o Davi era menorzinho, né, tinha 5 anos, então eu tive todo o cuidado de explicar, mas ele com 5 anos não tinha o entendimento que ele tem hoje aos 10. Para Maria Clara foi mais fácil a explicação, mas nós sentamos, nós explicamos, nós trouxemos para eles dois, aquele olhar de acolhimento, de inclusão e de amor acima de tudo. E em relação a Maria Luísa dentro do lar, nós tratamos a Maria Luísa como tratamos os dois, com limites, com muito amor, com muito carinho, mas também fazendo ela entender que ela tem que respeitar o limite dos outros, que ela tem que respeitar o espaço tanto do Davi quanto da Maria Clara, e a Maria Luísa também tem limite. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje, espero vocês a semana que vem, agradeço a audiência até aqui e até lá. Tchau! No ponto de encontro de hoje, recebemos um querido assessor de imprensa, Roberto Albuquerque, que vai falar sobre comunicação, posicionamento e a importância da informação, responsáveis nos dias de hoje. Roda aí! Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo muito especial, alguém que faz parte da minha caminhada e que com seu talento e dedicação ajudou a escrever capítulos lindos na história da nossa editora. Estou falando do Roberto Albuquerque, assessor de comunicação e imprensa. Com o seu trabalho incansável, fez com que não apenas nossos clientes, mas também a própria editora Elas Literai chegasse a lugares que jamais sonhamos alcançar. Roberto, antes de falarmos sobre o poder e a importância da assessoria, eu quero registrar aqui a minha gratidão. É uma honra dividir esse momento com você, não só como profissional, mas como um amigo que acredita, soma e transforma. Para começar, conta pra gente quem é o Roberto Albuquerque, qual a sua trajetória e como nasceu essa paixão pela comunicação. Olá Alice, olá pessoal do programa Elas em Ação, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho da minha jornada na comunicação. Eu sou Roberto Albuquerque, jornalista por formação, também sou formado em Letras e Língua Portuguesa, agora eu também estou fazendo outra graduação que é Letras e Espanhol, e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha jornada aqui com vocês. Tudo começou lá na fase da adolescência, né, que a gente tem que escolher a profissão que a gente vai seguir e decidir, né, o que vai vir logo após, né, a fase escolar. E eu nunca imaginei fazer faculdade de jornalismo, mas eu sempre tive sinais que me levariam a isso, né? Sempre me comuniquei bastante, onde chegava a fazer amizade, sempre tirei notas boas em redação, sempre escrevi muito bem. E acabou que eu escolhi por esse caminho. Foi muito gratificante, uma surpresa muito boa na minha vida, porque realmente o jornalismo estava ali me esperando, né? Eu não encontrei, ele estava ali me esperando. E a partir do momento que eu iniciei a faculdade de jornalismo, eu sempre quis trabalhar com jornal, escrever notícias, né? Reportagem, apuração. Mas no primeiro período eu já tive contato com um estágio, uma oportunidade incrível que marcou a minha vida, o início da minha carreira, que foi como assessor de imprensa na Fundação Biblioteca Nacional, que é uma das maiores bibliotecas nacionais do mundo, né? E a 6ª da América Latina. Realmente foi uma experiência incrível, eu fiquei lá durante 2 anos, né? Que é o tempo máximo de contrato, e eu pude aprender muitas coisas que eu sequer imaginava que eu aprenderia tão cedo na faculdade. Realmente vim aprender muito tempo depois. Depois dali também tive outras experiências em várias áreas do jornalismo, né? Para quem acha que o jornalismo é só limitado à televisão, né? Ao jornal e tudo mais, na verdade existem muitas áreas que você pode atuar, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em jornal impresso, né? Onde eu tive minha primeira matéria publicada num jornal, um grande jornal, inclusive, né? No Brasil, voltado para a área de concursos. Também trabalhei em revista, cheguei a ser editor da revista também, voltada para negócios, além de várias outras áreas na área da comunicação interna. Trabalhei num lugar que para mim foi marcante na minha vida, que foi o INCA, né, onde eu pude aprender muita coisa e lidar com muitas histórias de vida incríveis. Isso com certeza fortaleceu a minha jornada até aqui. Bom, além disso tudo, nunca imaginei que seguiria o caminho da assessoria de imprensa, mas sempre a vida ia me levando para esse encontro. E hoje eu estou à frente da Albuquerque Assessoria Integrada. Muitas pessoas ainda não entendem bem o que faz uma assessoria de comunicação.
Como vocês podem explicar de forma simples e como é que funciona? Muitas pessoas não sabem como funciona uma assessoria de imprensa, ou então confundem o trabalho de assessoria de imprensa com marketing, publicidade e propaganda. Na verdade, a assessoria de imprensa, ela também, durante muito tempo, foi muito elitizada, né? As pessoas sempre tinham a ideia de assessoria de imprensa para pessoas famosas, políticos, grandes empresas, né? Algo voltado para pessoas públicas. Mas, na verdade, a assessoria de imprensa, ela traz uma democratização muito maior da visibilidade da imagem, né, das pessoas. Porque hoje, qualquer pessoa que deseja visibilidade, ela consegue através de uma assessoria de imprensa, ou empresa também, né? Vai ter assessoria de imprensa para cada público, para cada gosto. Então, hoje é aquela pessoa que entende que ter autoridade, que ter visibilidade, que ser visto é importante para ela ou para o negócio dela, ela vai buscar uma assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa, ela vai fazer a exposição da imagem dela de forma espontânea, de forma natural, real, não comprada, né, dentro de um espaço, mas fazer com que ela tenha essa visibilidade, essa construção estratégica dessa visibilidade, de forma que as pessoas de fato se interessem pelo conteúdo que ela quer passar. Na sua visão, por que é tão fundamental que empresas e profissionais contem com uma assessoria hoje em dia? A assessoria de imprensa tem a seguinte missão: ela busca gerar a ligação entre o assessorado, que pode ser uma empresa ou pessoa física ou pessoa jurídica, e o jornalista do veículo de comunicação, a fim de colocar aquele cliente para dar entrevista ou escrever algum artigo para aquele veículo em questão e fazer com que ele possa ser reconhecido através desse conteúdo que vai sair naquele veículo, seja ele rádio, seja ele TV, jornal, revista, site, podcast, enfim. Todos esses veículos de comunicação fazem sentido dentro de uma estratégia real de assessoria de imprensa, justamente porque hoje todas as pessoas em tese estão nas redes sociais, mas nem todas as pessoas estão nos veículos de comunicação. Para você estar no veículo de comunicação, dar entrevista para algum lugar, você precisa ser minimamente uma fonte confiável. Os jornalistas precisam conhecer quem é você. E é o papel do assessor fazer com que esse jornalista conheça você, ou seja, o verdadeiro, né, o famoso vender o peixe, né? Os assessores de imprensa passam o dia vendendo o peixe do cliente para o jornalista, mostrando para o jornalista que dentre tantos outros profissionais capacitados, o que a gente está oferecendo para ele, sugerindo para ele, é o mais capacitado para falar naquela pauta que ele está produzindo. Além disso, nós também acabamos sugerindo pautas para esses jornalistas, né? Além das pautas que eles mesmos já estão produzindo, nós também sugerimos para eles pautas que façam sentido e condizam com a realidade, com a área do nosso cliente. Além disso, essas pautas elas vão se tornar muitas das vezes tendências para outros jornalistas que não estavam por dentro do assunto e queiram dar mais abordagem, né, mais relevância ao assunto. Então acaba que isso toma uma proporção ainda maior. Quando você está nos veículos de comunicação, essas entrevistas que saem nesses veículos, elas podem ser utilizadas também para enganjar com o público nas redes sociais, mostrando de fato um diferencial que só quem está nos veículos de comunicação tem. Afinal de contas, quem não é visto não é lembrado, como já diria a célebre frase. Toda empresa que se preze, ou todo profissional que se preze e que deseja ter mais visibilidade, mais autoridade, mais credibilidade no seu trabalho, ser visto pelas pessoas, precisa de uma assessoria de imprensa. É muito diferente você pagar um veículo de comunicação para publicar uma matéria sobre você, falando sobre você e seu negócio, e um jornalista chegar para entrevistar você. Muitas vezes o especialista, né, o cliente, a fonte, ele nem gosta de falar que tem assessoria de imprensa, que ele gosta de dar aquele charme, aquele tom de: olha, eu fui procurado, convidado para dar entrevista. E tá tudo bem. A nossa missão não é a gente aparecer, mas fazer com que o cliente apareça. Eu, particularmente, não me importo com essa parte. Então, a partir do momento que o cliente ele entende que ele precisa ser visto para ser lembrado pelas pessoas, que ele precisa gerar um diferencial, se destacar, ele precisa de uma assessoria de imprensa. Até porque a assessoria de imprensa vai trabalhar as entrevistas de maneira real, de maneira que seja algo
espontâneo, não pago, né, que não tem credibilidade alguma, que daqui a algum tempo as pessoas vão esquecer. Fora que normalmente esses espaços pagos que a gente chama de publi editorial são muito caros, muitas vezes não está dentro ali do escopo ali de investimento, né, da empresa ou do cliente, da pessoa física, e fica difícil poder investir em algo tão alto e que muitas vezes não dá tanto retorno, até porque se você pagar para sair em um veículo naquela entrevista, você poderia muito bem pagar uma assessoria de imprensa para sair em várias entrevistas, faz muito mais sentido, além da economia, é claro. Você poderia compartilhar um exemplo, um caso em que a assessoria fez toda a diferença para um cliente? A assessoria de imprensa faz tanta diferença na vida das pessoas que hoje em dia nós trabalhamos com um produto que nós somos uma das poucas assessorias de imprensa que faz, inclusive, que é a assessoria de imprensa para imigração. Que vem a ser isso? Pessoas que estão entrando no processo imigratório para outro país precisam comprovar que elas têm relevância no seu país de origem. E como isso se faz? Exatamente, através de entrevistas ou participações que elas tenham feito em veículos de comunicação comprováveis, ou seja, não um espaço que você pagou para estar, um portal, uma TV e tal, mas, de fato, onde parece que você foi convidado ali para dar entrevista, para falar sobre um assunto relativo à sua área de atuação, como fonte, né, como especialista. E aí nós temos diversos casos de pessoas que nos procuram justamente porque nós já nos veem como referência nesse tipo de serviço, porque precisam dessa comprovação para juntarem ao seu processo de visto. Outros cases que nós temos também que são muito legais, a gente fica muito feliz de receber o feedback, como por exemplo, recentemente uma advogada, um ex-cliente nosso, que está até para retornar também com a gente, que por conta de uma matéria que saiu em um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, ela teve um retorno de uma empresa, de um escritório de advocacia, ela é advogada, um escritório de advocacia que ela trabalhou no início da carreira dela há anos, convidando ela para ser sócia do escritório, que viu a entrevista dela no jornal e achou muito importante, muito legal, ela ficou muito feliz com isso, além de outros cases que a gente tem também. Teve cliente que já entrou em contato com a gente falando que por conta de uma entrevista na rádio, recebeu o convite para dar palestra para empresa multinacional. Então a gente tem muitos cases bacanas e a gente fica muito feliz porque realmente o que motiva a gente é que o cliente tenha sucesso. Então isso não há nada que pague, né, essa alegria de poder ver o cliente realizado. Cada profissional tem um jeito único de trabalhar. O que você acredita que diferencia o seu trabalho da sua forma de se relacionar com os clientes? Sem dúvidas, a nossa maior inspiração é poder ver o cliente feliz e satisfeito, tendo essa visibilidade, esse reconhecimento de falar assim, uma pessoa viu uma entrevista minha na TV, me mandou um print ali dando entrevista, que legal, aquele brilho nos olhos, né, do cliente quando vê um artigo publicado, quando dá uma entrevista para uma rádio. Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, e esse reconhecimento geralmente vem em forma de coisas boas pra gente, como por exemplo indicação, né? Todos os nossos clientes estão sempre indicando clientes pra gente, então a gente fica muito feliz com essa confiança, com esse trabalho desenvolvido. Tem uma frase que eu ouvi de uma cliente há alguns anos que marcou a minha vida, que era: a Albuquerque Assessoria é especialista em lapidar pessoas. Você entra de um jeito e você vai sair de outro completamente diferente, porque você vive uma experiência surreal aqui, né, nesse momento, nesse mundo, né, da assessoria de imprensa. E eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento e guardo no meu coração, porque é um feedback, inclusive, já comprovado por outros clientes também, né? Inclusive, na transparência, né? O pessoal sempre fala que a gente é bem transparente em tudo que a gente passa, né, em tudo que todas as informações. Eu costumo brincar que eu sou igual aquele personagem, né, que fala tudo nos seus mínimos detalhes, porque realmente a gente não tem intenção de fazer o cliente perder tempo, a gente quer realmente que ele tenha sucesso, e por isso a gente precisa sim ser detalhista, e o foco de tudo pra gente é um bom atendimento ao cliente, é algo que eu prezo bastante, e para mim é um diferencial gigante, porque não adianta você estar no lugar, você buscar um serviço, o serviço ser muito bom, mas o atendimento não ser. Então aqui o foco com certeza sempre é em prestar um bom atendimento. Quando eu comecei a assessoria de imprensa há 8 anos atrás, eu comecei sem ter muita noção do que fazer. Afinal de contas, eu sabia fazer muito bem a parte de assessoria de imprensa, mas eu nunca geri uma empresa, eu não sabia como fazer isso com a minha própria empresa.
E aí eu busquei capacitação, né, após um tempinho já no mercado, resolvi fazer um programa de aceleração da Shell, que é um programa fantástico para jovens empreendedores, que é o Shell Iniciativa Jovem. É um programa em que você tem quase que uma pós-graduação em um ano, uma imersão em várias áreas do empreendedorismo, desde a parte de gestão, de finanças, a parte jurídica, a parte de estratégia e várias outras coisas. Tudo isso eu aprendi nesse processo aí de aceleração da Shell. Inclusive, na época, eu fiquei muito surpreso, que eram 980 inscritos com ideias fantásticas, onde foi feito um primeiro filtro, uma seletiva de 2 dias inteiros, exaustivos, que eu jamais imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei, e 80 selecionados dessa primeira etapa, e eu passei nessa primeira etapa, então passei até essas aulas, essas mentorias, né, com diversos consultores de empreendedorismo de grandes empresas do Brasil. E a partir disso, montei o meu plano de negócios. Na apresentação do plano de negócio foi quase como um TCC, né? Mas um filtro foi feito e 40 pessoas foram eliminadas. Nós estamos entre os 40 selecionados e nós conseguimos conquistar o selo de verificação internacional da Shell. Fomos uma das 40 empresas que passou aí no gargalo de todas as fases. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi virada de chave da mente de assessor para a mente de empreendedor em assessoria de imprensa, o que hoje em dia é muito importante para entender o funcionamento de muitas coisas dentro da assessoria. Inclusive, também criei um curso de empreendedorismo em assessoria de imprensa, visto que muitos jornalistas, muitos assessores de imprensa não conseguem, né, ou não têm muita ideia de como gerenciar o seu negócio. Agem de forma, muitas vezes, como um freelancer, né, de forma muito simples, muito amadora. E aí eu montei esse curso de assessoria de imprensa justamente para capacitar esses profissionais, para darem mais um ar de empresa, né, para dar mais ordem, né, nos negócios e conseguirem crescer exponencialmente também. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais um Elas em Ação. Mas nós temos um encontro marcado toda sexta-feira às 14 horas aqui na Com Brasil TV. Nos siga nas nossas redes oficiais para que você possa interagir conosco, entender todos os conteúdos que colocamos por lá. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser a nossa matéria, aqui também da TV. O programa de hoje nos lembrou que relações saudáveis começam pelo respeito, pela escuta e pela verdade. Reconhecer formas silenciosas de violência é um passo importante para que tenhamos segurança e também romper ciclos de dor. Informar, comunicar com responsabilidade e acolher as diferenças são atitudes que transformam não só as relações individuais, mas também a sociedade. Que este ano novo nos traga mais consciência emocional, mais empatia e mais coragem para escolher relações que libertam. Em nome do Elas em Ação, desejamos uma semana leve, consciente, cheia de boas escolhas. Até o próximo programa. Tchau, tchau.